Primeiramente quero agradecer por essa oportunidade que o Senhor me deu, concedeu, pelas experiências que eu apanhei durante estes dias, estas semanas, através da palavra que eu tenho aqui posta, que eu tenho aqui para nós. Quero agradecer ao pastor por essa oportunidade e por confiar esse trabalho e que, acima de tudo, o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Amém. Antes de mais nada, então vamos só meditar já na palavra que está em Mateus, capítulo 6. Amém? Glória a Deus. Em tempos difíceis, nós temos que nos manter firmes. Nós temos a viver os últimos tempos. E eu, há uns meses atrás, eu virei-me assim: Senhor, me leve daqui. Este mundo já não cabe neste mundo. A gente encontra com cada coisa hoje em dia no nosso dia a dia, com os jovens, dentro de igrejas, de escândalos de pastores, escândalos com os irmãos. Lá fora ao mundo, com uma ele tem dado tão maligno, que eu pus-me assim: me leva para casa. E entretanto, depois eu recebi um hino. E eu, há umas semanas atrás, recebi essa música que já não ouvi assim uns 2 meses. E ele diz assim, agora esqueci, que é o hino que eu estou sempre lá a cantar agora em casa, que fala sobre a volta de Jesus, me leva para casa. E agora me esqueci, mas quando eu me lembrar, se houver a oportunidade depois de cantar assim uma versãozinho, eu canto, tá bom? Então, mas sem mais assim perdas de tempo, vamos ler a partir do versículo 9. Amém? Lembrei-me. Ele diz assim: volta logo, Jesus, vem me leva para casa, o céu é o meu lar, o céu é minha morada. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas é mesmo, já tem que ter voltado, temos que ter saudades de voltar para o nosso lar, para a nossa verdadeira casa. Amém? Diz assim a seguinte passagem bíblica que eu vou meditar para esta noite, Mateus 6, versículo 9. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amém. Dentro dos capítulos que a gente está, dentro daquilo que eu vou meditar esta tarde, que foi aquilo que o Senhor falou comigo ao longo destas semanas, nós vamos ver que isto é mais um dos sermões que o Senhor dá, é mais um ensinamento que o Senhor dá dentro do Sermão da Montanha. E esta oração que Jesus incentivou ao povo naquela altura, aos discípulos, aos seguidores, e a nós hoje, isso é um modelo de oração. Mas se nós formos ver no capítulo anterior, no capítulo 5, nós vamos ver que dentro desses 2 capítulos nós vamos ter nesse Sermão da Montanha que é, entre o versículo 13 e 12, a bem-aventurança. Aquele que vai sofrer, aquele que vai andar na contramão, aquele que vai chorar, aquele que vai ser injuriado, aquele que vai ser maltratado, e tudo pelo amor de Cristo. Mas depois nós temos no versículo 13 e 16, que ele vai falar a respeito, nós temos o sal na terra e a luz no mundo. Ou seja, de nós sermos, no meio das trevas, nós andarmos na contramão. Naqueles que estão necessitados, nós continuamos a sermos a luz nesse quem está nas trevas. Naqueles que já veem que não têm um sabor, uma essência na vida, nós sermos esse sal, esse tempero, através daquilo que Jesus nos tem ensinado. Nos versículos, a partir de 17 ao 48, vem falar sobre a justiça dos discípulos. Sobre cuidado, vamos vigiar. Vai falar sobre vigiar os acontecimentos, os ensinamentos. A gente estar ali a vigiar, a ler a palavra, nós temos um conhecimento. É bom mantermos essa palavra viva, é bom a gente conhecer a palavra, porque tem muitos
pastores dando aí palavras, ensinando heresias, e muitas vezes nós, se não conhecemos a palavra, nós vamos cair na tentação dessas heresias. A partir do versículo do capítulo 6, nós vamos ter o que é um escudo, como se deve orar, como se deve jejuar, o tesouro no céu, um olhar puro, a quem nós devemos servir, porque não podemos servir dois senhores. Ele vai nos ensinar para nós não andarmos ansiosos com coisa alguma. Ou seja, dentro do Sermão da Montanha, nós vamos ver Jesus a nos ensinar a confiar no Senhor. E temos uma vida de perseverança no Senhor. O que é perseverança? É como sabemos enfrentar as provocações, como saber enfrentar as provas, como saber enfrentar os desânimos, com coragem, com gozo, com esperança e com fé em Cristo. É como aquela passagem bíblica que diz assim, olha, se alguém te der uma chapada de um lado, vira a cara e dá a outra face da cara. Ou seja, a gente não vai responder pela mesma moeda. Porque a vontade da carne, muitas vezes, é quando alguém nos bate de frente, alguém nos provoca de frente, a nossa vontade é chegarmos ao pé da pessoa e fazer exatamente a mesma provocação, incendiar ali uma tentação, incendiar uma briga, uma raiva. Mas é com jejum, é com oração, que a gente vai conseguir perseverar essa prova. Amém? Glória a Jesus. Não tenha vergonha de dizer glória a Deus, porque nós não estamos na casa do Senhor. Amém. Nós estamos aqui para aprendermos a palavra do Senhor, nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Amém. Amém. Somos poucos, mas eu creio que o Senhor está aqui neste lugar. Amém. Somos poucos, mas os anjos estão acampados no meio desta sala aqui, amém, subindo e descendo. Porque nada que está aqui a ser falado, eu creio que nada vai ser em vão. Vai ser para as nossas edificações da nossa vida espiritual. É por isso que o Senhor nos deu este modelo. É por isso que eu creio que o Senhor, Ele falou tanto comigo ao longo destas semanas através da palavra. No livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 4, quando os discípulos foram ter com Jesus para ensinar a orar, e Ele fala sobre esta oração, que é a oração dominical, como Ele chama em Lucas, eles estavam cientes que esta oração iria trazer de alguma forma um consolo. Mas não é só chegar ao pé do Senhor assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade. Mas, ó Senhor, se for para fazer isso, eu não quero fazer não, tá? Porque se o Senhor, quando nos manda a gente fazer algo, a gente vai e tem que fazer, por mais que nos custe. Vamos pôr. Quando o Senhor dizia, Abraão, pega no teu filho e vai-me dá-lo como sacrifício, nós temos que ter essa fé de Abraão. Quando Deus diz assim, é para deixar de fazer, é para deixar de fazer. Quando Deus diz para fazer, é para fazer, nós temos que fazer. Porque isso é cumprir a vontade do Senhor, como diz nesta oração. Porém, este versículo, ele ensinada por Jesus, ele está dividido em 6 petições. 3 delas de santidade e vontade de Deus. E outras 3 de necessidades pessoais. Mas dentro destas 6 petições, eu vou falar simplesmente de 3 de 3 tópicos da palavra do Senhor, que é santidade, alimento e perdão. São alimentos principais para nós termos uma vida com Cristo e crendo que Ele está conosco constantemente. Não é dizer assim, volta logo Jesus, não é cantar Maranata, ora vem, não é cantar Senhor, se me socorre, se nós não queremos ter uma vida de santidade, alimento da palavra e de perdão. Aleluia, Jesus. Não é plantarmos, errar e colher coisas do céu que a gente vai alcançar.
que é santidade? É sermos puros. É sermos separados. Não é andarmos num caminho com dois senhores. Dentro da igreja somos cristãos, mas lá fora somos como os do mundo. Não é estarmos na igreja e dizer Deus, eu te amo, e lá fora estamos a servir o mundo. Deus não abençoa. Jesus está às portas. E a gente cada vez mais se perde por causa do que o mundo nos tem oferecido. E Ele está devorando tanto crente, que a palavra diz que Ele virá para enganar os seus escolhidos. Vamos vigiar. O que é ser santidade? Não é só ser ter santidade nas vestes. É santidade no olhar. É santidade no pensar. É santidade no agir. É santidade no caminhar. Para que se cumpra em nós o Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é caminho para a minha salvação. Mas, Senhor, é a luz, mas eu acho que isso aí vai custar tanto fazer isso. Vai ser difícil. E muito crente ultimamente tem buscado as facilidades para conquistar algo. E depois vai para a igreja dizer que Deus é bom. Deus diz que não é para fazer e o povo faz. Nós estamos a voltar à época do deserto. Quando a coisa que ficava apertada para eles, Deus nos salva. Moisés ora por nós. Diz a Deus para ter misericórdia de nós. Deus renovava, tinha compaixão, tinha misericórdia. Deus perdoava, dava oportunidade e o povo voltava a cair. Mas também não é de qualquer maneira que a gente entra na presença do Senhor, não. Não é de qualquer maneira que a gente vai entrar na presença do Senhor. A santificação, neste contexto, tem que o nome do Senhor seja santificado através da nossa vida, sendo nós portadores do nome de Cristo, vivendo uma vida de maneira semelhante à dele. Ninguém entra na presença do Pai de qualquer maneira. No livro de Levíticos, capítulo 10, versículo 1 e 2, Nebad e Abiú apresentaram fogo estranho ao Senhor. Qualquer fogo estranho a qual o Senhor diz que não era para apresentar. Deus tinha ordenado como é que eles tinham que se apresentar, como é que era feito o fogo, como é que se apresentavam os incêndios, como é que era tudo organizado. E tinha escolhido os filhos de Arão para serem eles sacerdotes para fazerem essas apresentações. E achando eles, porque são os escolhidos, podiam apresentar de qualquer maneira. A hora que eles queriam, como queriam. Vou falar por falar, vou entrar porque eu quero entrar, vou ser porque eu quero ser, porque ninguém está vendo. É esta hora, como já está tudo a dormir, vou fazer como eu quero. Mas esqueceram-se que existe um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente e está em todo lugar. Glória a Deus. E conforme eles entraram, está a apresentar um fogo estranho, eles se morreram. Não é como Gézi, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. Um jovem que cresceu dentro da casa do Senhor, ele era o moço do profeta Eliseu, se deixou vender por causa de um ouro, de uma prata e de umas vestes de um tecido. Estava ali, ele ouviu o que Deus fez no general, Naamã, ouviu o que é que o profeta falou em relação, quando ele chegou ali para entregar as coisas, ele disse que não fazia a obra do Senhor, que não queria ali em troca, e o Géasi virou-se as costas e foi-se vender por causa de meia dúzia de pecinhas. E o preço que ele pagou foi ter ficado com a lepra que era de Naamã. Mas nós temos que nos apresentar ao Senhor como era Maria. E eu vou pedir aos irmãos para abrirem em Lucas,
no capítulo 1, a partir do versículo 21, o que é que o Senhor achou com o quanto Maria era separada e quanto Maria teve esse prazer de desejar o Senhor Jesus Cristo. Assim diz no versículo 28, capítulo 1, versículo 28. E entrando um anjo onde ela estava, ela, Maria, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que a saudação seria esta. E disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha, uma mulher que tinha uma vida completamente separada. O povo estava à espera de uma promessa de vir o nosso Salvador. E se calhar todo o ano, como nós ansiamos a volta de Cristo, eles ansiavam o nascimento de Jesus Cristo. Assim como eles sabiam, vai ser hoje que vai nascer Jesus, vai ser hoje que vai nascer o nosso prometido, vai ser hoje que vai nascer o nosso prometido, assim nós vivemos hoje. É hoje que Jesus vem. É hoje que Jesus vem. Mas Jesus quer que nós tenhamos uma atitude como era Maria. Uma mulher separada. Uma mulher que não entrava em grupinhos de confusão. Uma mulher que já tinha uma vida consagrada ao Senhor. Uma mulher que preferia dizer não para aquilo que era-lhe oferecido e ser separada, de ser desprezada pela sociedade, mas ter uma vida reta aos olhos do Senhor. Tanto foi que o Senhor assim, porque achaste graça diante de Deus. Inveja santa. Maravilha. Nós reconhecemos que somos pobres, nós reconhecemos que somos falhos, nós reconhecemos que somos pecadores. Mas não é isso que nos impede de viver os momentos da graça do Senhor. Hoje em dia vive-se muito, mas eu sou pecador, sou fraco. Mas tem gente que não quer compromisso com a palavra do Senhor, nem um pouco. É por isso que só conheço o Salmo 23, Senhor, meu pastor, nada faltará. Glória a Deus. Aleluia. Sem santificação ninguém verá o Pai. E isso está escrito na palavra do Senhor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, mas viver o primeiro amor. A volta de Jesus é tão próxima que vai ser de um piscar de olhos. E mesmo cantando, ora volta, ora vem Jesus, ou volta logo, Jesus me leva para casa, não significa que a gente tenha a ser salvos. Se nós não tivermos uma vida que ache graça diante dos olhos do Senhor. Aleluia. Para entrar na presença do Senhor, para carregar a presença do Senhor, nós temos que lavar as nossas vestes. Aceitamos Jesus como nosso Salvador. Então nós não somos deste mundo. Então a nossa vida significa, a partir de hoje, tudo o que eu fizer, eu tenho que ter a consciência que vou ajustar contas com Deus. Então mais vale negar do que perder a salvação. Uma vez me foi dito assim, por causa de estávamos a falar por causa das contas de delivery, e uma pessoa que eu conheço fez assim: por que não alugas uma conta de delivery, Uber, Just Eat? Assim, mas isso é ilegal. Mas todo mundo faz. E todo mundo vai para o inferno e quer ser salvo. Se é ilegal, se eu acho que é errado, por que é que eu vou cometer uma coisa que é errada? Para pedir perdão ao Senhor e continuar a fazer coisa errada? Que parte de santidade isso foi? Em que parte da parte de santidade está? Eu estou então. Se é errado, é errado. Não vou cometer uma coisa que é errada. Amém. Glória a Deus. Alimento está no segundo tópico desta passagem sobre esta
este capítulo que eu estou meditando. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que pão nós temos comendo diariamente? Daniel virou-se para o eunuco, lá para o cozinheiro, e disse assim: Daniel se pôs no seu coração, juntamente com os seus amigos, não se contaminarem, nem comerem os manjares do rei. E ele virou-se assim: olha, a gente não come essa comida, não. Ai, por favor, moço, tu come a comida que o rei está a dar. Não, vamos fazer assim: durante 10 dias dá-nos vegetais, dá-nos legumes. Está no Daniel, logo nos primeiros capítulos. E ao fim de 10 dias tu vais ver como é que nós estamos. Que tipo de alimento nós estamos a comer diariamente. Tudo bem que nós, como seres humanos, nós precisamos alimentar o físico para nos manter saudáveis, para termos uma vida mais ativa. Mas que alimento a gente está a pôr na nossa vida espiritual? O que é que se alimenta diariamente da nossa vida espiritual? Jesus Cristo, quando estava com fome no deserto e apareceu o diabo, a primeira pergunta que o diabo fez a Jesus é: olha, se realmente és filho de Deus, troca essas pedras em comida. E só que Jesus, como exemplo que nos deixou, ele disse logo: não só do pão viverá do homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor. Que alimento nós estamos a pôr na nossa vida espiritual? Que tipo de coisa andamos a ouvir constantemente, que nos fica nos nossos ouvidos e que passa para o nosso coração? Isso é um alimento espiritual. O que os nossos olhos andam a ver, que nos vai tentar ainda mais a ver, porque a gente se alimenta naquilo, a gente se torna viciado naquilo e a gente quer mais daquilo. Isso é um alimento que fica na nossa mente, porque depois ficamos com a curiosidade de como será no próximo. O que é que vai acontecer a seguir? Olha, vou ficar mais um tempinho aqui a assistir a isto. E o Senhor nos diz que nós temos que nos separar constantemente. Deus está interessado nas nossas necessidades pessoais? Está. Ele nos deixa faltar alguma coisa? Não. Eu sou prova disso. Nunca deixou faltar nada no meu lar. Ele quer que a gente coloque diante dele, em oração, todas as nossas necessidades. O nosso devocional, a nossa comunhão, tem que ser constantemente, que nos fortalece a nossa caminhada com Cristo. E a palavra do Senhor, ela é rica de vitaminas para o nosso dia a dia com Deus, nos fortalecendo nestes últimos tempos. Se nós formos para Efésios, no capítulo 6, nós vamos ver a armadura de Deus. Os nossos inimigos, que não são físicos, são espirituais, e por mais que o diabo use o nosso ao redor, o físico, a gente sabe que a nossa luta não está na carne, nem está no sangue, está no espiritual. Em Gálatas 5, temos mais uma prova aí do fruto do Espírito Santo. Muitas vezes a gente fica com raiva, muitas vezes estamos com ira, mas é o fruto do Espírito Santo que nos traz paz e nos traz alivio. E muitas vezes é essa passagem bíblica que está em Gálatas 5, a partir do versículo 20, que nos preenche a não nos deixar desistir, nem enfrentar com a mesma moeda. Se formos para José, no capítulo 10, nós vamos ouvir uma mensagem de coragem. Vai que eu estou contigo. A gente muitas vezes não dá passos à frente porque a gente limita Deus. A gente não dá um passo maior que a perna com Deus porque a gente acha que nunca vamos conseguir. Limitamos o que Deus nos tem chamado. Deixar tudo em Portugal, como eu e o meu marido deixamos, e vimos com 2 crianças, com 2 crianças. O terceiro não existia não, tá? O terceiro já veio inglesinho. E agora, só com promessa de um trabalho, foi falado, né, no trabalho naquela altura, com uma prevenção no trabalho,
Mas não havia promessa, mas havia falado, não era? Nem falado. Viemos na fé. Fomos que nem Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai. Vai, né? Já vamos embora. É para ir, então vamos. Mas vamos todos juntos. É uma mensagem de coragem. É tapar os olhos à carne e abrir os nossos olhos para o Espírito e confiar que o Senhor vai nos dar portas abertas, soluções, trabalho, sustento, casa, as nossas necessidades para o nosso dia-a-dia. E hoje nós estamos aqui de pé, muitas vezes com muitas lágrimas, com vontade de desistir. Tive vontade de pegar na mala e me ir embora, mas estamos aqui e Deus tem sido glorificado. Porque desistir ou fugir não é essa a solução para nós. Também temos o Salmo 91 como refúgio. E muitas vezes era essa palavra que me sustentava. Mas existe uma mensagem que eu ponho no dia a dia e eu vou tentar incentivar os irmãos a terem uma passagem bíblica que vos traga um ânimo diariamente para todo o dia a dia. Porque todos os dias nós somos aprovados. Todos os dias nós vivemos tentações. E uma passagem bíblica que sempre fala, sempre comigo e me fortalece quase todas as manhãs, está em Tiago 4:7, que fala o seguinte: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando a gente começa a ficar pela carne, a gente sabe que o inimigo vem para nos tentar tragar. Mas tanto na palavra do Senhor fala no início, que é em Deuteronômio, que fala por um caminho ele virá, mas por 7 caminhos ele fugirá de vós. Por um caminho ele vai nos tentar derrubar. Mas gente conhecendo a palavra do Senhor, sujeitando a palavra do Senhor, ele por 7 caminhos fugirá. Porque agindo Deus, quem vai impedir? Se Deus é conosco, quem vai nos tentar derrubar? Eu não vi Deus abandonar Abraão nenhuma das vezes. E ele saiu às cegas. Hoje temos a internet e conseguimos ver a distância de Portugal para a Inglaterra. Hoje conseguimos apanhar na internet de trabalho. Hoje temos facilidades de abençoar-nos. E naquela altura Abraão ia pelas cegas. Deus só diz assim: vai, deixa tudo que tens aí, pega na tua família e vaza. Vai embora, não quero aqui. Tem algo melhor para lá. Foi viver para o meio do nada, do deserto. Saiu de um conforto para viver nas provas. Saiu ao pé de um pai, ao pé de uma mãe, para ir viver depois de entregar o seu único filho. Primeiro filho. Filho de uma promessa. Que seria dali a geração da geração. Vai entregar o meu filho. Mas ele estava ciente que a voz que ele tinha ouvido era a voz do Senhor. A maior necessidade que existe hoje em dia no meio da nossa sociedade cristã é o que está faltando. Vamos para assim, 95% do mundo cristão. Perdão. Liberar perdão. Pedir perdão. E perdoar. Aquele que carrega um espírito que não perdoa os outros deve parar antes de oferecer esta ou qualquer oração ao Senhor. De que vale dizer: Abba, Pai, me perdoa, se a gente não perdoa. Abba, Pai, tem compaixão de mim, me ajuda a melhorar porque eu não consigo passar esta prova.
E porquê que a minha vida não desenrola? Já uma vez alguém se perguntou essa pergunta? Porquê que não saio do mesmo rolo? Porquê que está sempre a acontecer a mesma coisa comigo? Porquê que eu não consigo subir o próximo degrau? Muitas vezes é algo que a gente carrega do passado, mágoas do passado, que precisam ser liberadas, liberar perdão. E acima de tudo, muitas das vezes, a falta de perdoar e orar pelos aqueles que nos prejudicaram nos impede de alcançarmos tais bênçãos. Então vamos sempre estar no mesmo patamar. Damos um passo, a gente acha, vai ser agora, mas quando a gente vai ver, recua para trás. É como se tivesse um muro à frente e a gente não conseguisse passar desse muro. Em Lucas, capítulo 11, versículo 4, é apresentado como a palavra pecado em vez de dívida. Porque aqui em Mateus 6 diz a seguinte mensagem, a partir do versículo 12 diz assim: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas no capítulo 11, a palavra dívida, ela é transformada com o perdão. E os discípulos estavam a pedir a Jesus para ensinar, e ele, quando ele falou exatamente sobre a parte do perdão. Ele é apresentado com a palavra pecado em vez de dívida. Todo ser humano está em dívida, pois todos nós pecamos. Isso está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos nós estamos em dívidas com Deus. Porque aquilo que Ele fez na cruz, nós não éramos merecedores de estarmos aqui hoje a louvar ao Senhor, glorificar o Senhor. Porque todos nós estávamos desviados, separados do Senhor. E precisa ouvir Jesus Cristo por nós, para nos liberar. Perdão. Não foi Ele que nos fez algo de errado. Nós é que fomos contra Ele. Mas foi Ele que nos perdoou antes de a gente pedir perdão a Ele. Ele foi assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que é que vão fazer. E o povo ali: morre Jesus. E Jesus disse: perdoa-os, porque eles não sabem o que é que vão fazer. E parece que muitas vezes nós hoje em dia ainda podemos pôr Jesus numa cruz. Porque a gente pede perdão, mas voltamos a fazer os mesmos erros. Pedimos perdão, mas voltamos a fazer o mesmo erro. É mesmo aquela história: pedimos perdão por pedir, porque arrependimento não há. Porque quem pede perdão com arrependimento não cai na mesma asneira. Foi o que aconteceu com a mulher de adultério. Ela foi apanhada num ato de adultério. Foram lá os outros para dizer para tentar Jesus, porque havia uma lei que ela tinha que ser apedrejada. Ele começa ali a escrever, e o povo começa a ver e deixar as pedras ir embora, e chega ele: onde é que estão os teus acusadores? Não há nenhum. Eu também não te condeno. Vai, mas não peques mais. Ou seja, se a gente comete assim os nossos pecados no dia a dia, mas a gente cometer algo que a gente faz de grave, a gente está pedindo perdão, a gente não vai cometer outra vez o mesmo pecado. Muitas vezes alguém nos fez a gente começar a pecar até contra a pessoa. Com o quê? Com mágoas contra a pessoa. Com vontade de falar que nós sabemos até da pessoa. Aí está. Perdão, com a mesma moeda. Mas nós temos que liberar esse perdão. No livro de Mateus, capítulo 18, 23 até o 35, nos relata uma parábola do credor incompassivo. Um ato de um devedor, alguém que tinha uma dívida alta com o rei, foi ter com o rei: Senhor, me perdoa, eu não tenho como pagar essa dívida. Me perdoa, rei. O rei chega ali: tudo bem, não te preocupes, eu te perdoo.
E quando ele foi, conforme saiu da presença do rei, encontrou quem lhe devia a ele e foi espancá-lo. Paga-me o que te deves. Mas eu não tenho, vinha ter contigo porque eu não tenho como pagar. Não quer saber, estás-me a dever, pagas. Não librou perdão também. E quando passaram e viram a situação, foram ter com o rei e disseram, olha, sabem uma coisa? Sabes aquele fulano que veio aqui agora pedir perdão porque não tinha dinheiro para te pagar? Sim, está lá a espancar o outro e que lhe deve a ele. E o rei pegou, foi lá ter com ele e perguntou, eu não te perdoei a ti? Portanto não pegas, também não perdoas a mim. Essa ilustração vem de um rei grandioso e perdoador, mas também corrige e pune o que age sem perdão e compaixão. O rei puniu, quer dizer, perdoou a dívida dele, mas como ele não soube perdoar, ele foi punido quem o tinha perdoado. Por não ter perdoado. É um ato muito sério hoje em dia na nossa vida. Não perdoar os outros que nos magoam, que nos fazem mal. Não perdoar evita até Deus não nos perdoar a nós. E o próprio Jesus falou isso para Pedro. Lá em Mateus 18 falou, Senhor, até quando tenho que perdoar os que me afligem? 7 vezes? Não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. 490 vezes. Olha, uma pessoa que tem que perdoar constantemente. Todos os dias, toda a hora, esse tipo de pessoas. Jó foi um exemplo para nós a respeito do perdão. Jó era um homem justo, um homem bom, um homem fiel a Deus. Passou por uma prova. Não porque ele tinha feito algo errado, mas porque Deus permitiu acontecer na vida de Jó para provar ao diabo que ele, com dinheiro, com família, com uma vida próspera, com uma vida onde ele caminhasse um homem respeitado, ele continuava a ser fiel, pobre, miserável, sem filhos, sem família e a viver na rua. Mas haviam 3 que lhe tentavam constantemente, a toda a hora, a todo o tempo, Jó. Os amigos de Jó. No capítulo 42 fala a respeito disso. E eu vou pedir aos irmãos para abrirem no capítulo 42. Jó 42. E 2 coisas que eu vou falar aqui para terminar a mensagem, que fala sobre, primeiramente, que Jó se humilhou perante Deus, e a segunda, o resultado da sua oração. E que fala o seguinte, a partir do versículo 3 diz o seguinte, bem sei eu que tu podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo do pó e das cinzas. Antes de Deus dizer assim aos amigos, a Elifaz, aos amigos de Bildade, antes de Deus ir ter com os amigos, de dizer aos amigos para ir terem com Jó por causa da oferta de perdão, Jó humilhou-se. Abomina as coisas que também cometia. Eu reconhecia o seu erro. Gente, hoje em dia tem que olhar para o espelho e dizer assim, sou falho. Mas não tenho que viver da falhice, de ser falho. Sou pecador. Mas não tenho que viver do pecado. Tenho que reconhecer que nós somos pecadores pelo um ato de Adão e Eva. Nós não somos pecadores porque nós cometemos pecado a toda a hora, a todo momento, então não sou merecedor da salvação, não.
Jesus já fez isso na cruz. Nós temos que reconhecer que houve um que se enfiou na cruz, houve um que se entregou na cruz, e por esses momentos da graça nós temos direito a esse perdão. Mas temos que reconhecer que sem Jesus nada somos. Mas temos que reconhecer os nossos pecados, arrependimento, e reconhecendo que nós somos pó. E que sem salvação e sem Jesus nós não vamos conhecer Jesus. Deus não. E só depois de ele ter reconhecido, foi logo que aconteceu, a partir do versículo 7. Sucedeu depois que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque de veras que a ele satarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Elifaz, Bildade e Zofar tiveram que se humilhar com animais e dizer assim: ora por nós, para que Deus nos perdoe. Porque todo o processo de Jó, os 3 amigos, cada vez que iam ter com ele, diziam assim: olha, tu estás em pecado, tu estás a encobrir alguma coisa que tu fizeste errado e agora é por isso que estás a pagar esse preço. Porque nós temos a mania, se alguém está numa prova, é porque já fez alguma coisa errada. Deus está pesando no irmãozinho, viste? O irmãozinho, já viste o que o irmãozinho fez? Deus está a pesar seriamente. Muitas vezes é Deus querer manifestar na vida dele. Deus quer mostrar que não precisa de ter muito para ser um servo do Senhor. E foi o que aconteceu aqui com Jó. Jó não precisava de ter riquezas, de ter luxos, nem precisava de ter uma vida de por onde ele entrava, até tapete vermelho que tinha. Jó precisava ser o Jó de corpo, de alma e em espírito, que agradava a Deus. Mas ele mesmo assim ele reconheceu que ele era de pó. Por qualquer maneira ele também falhou. O que foi que eu fiz, Senhor? Ele me leva de uma vez por todas. Não estou a fazer mesmo nada aqui. E a nossa vida, para termos uma vida que agrada ao Senhor, nós temos que reconhecer que sem santidade ninguém verá o Pai. Nós temos que reconhecer que o alimento que nos vai levar ao céu é a palavra do Senhor. E nós temos que viver uma vida de perdão, liberar perdão e perdoar aqueles que nos tentam todo momento. Amém? Vamos fazer uma pequena oração e logo em seguida passo aqui ao irmão de Nuno. Eu convido a igreja a colocar de pé. Amém? Glória a Jesus. Aleluias. Soberano Senhor. Deus exaltado e Deus glorificado, quero-te louvar e quero-te agradecer, meu Pai, por esse momento, meu Pai, pela tua palavra que nos tem nos ensinado, Senhor, através deste modelo de oração, meu Pai. Que a gente não te busque só por aquilo que tu fazes, porque nós também reconhecemos que nós podemos, muitas vezes em nossa oração nós pedimos por aquilo que tu fazes, mas que a gente venha ter uma oração de reconhecimento por aquilo que tu és, por aquilo que Jesus já fez naquela cruz daquele Calvário e que nos ensinou a termos uma vida completamente recheada da tua presença, que nos faz aproximar cada vez mais de ti, Senhor. Que a tua palavra não venha só ser como está escrita, só ali por umas letrinhas do vivo e eficaz, mas que a palavra seja cumprida em nós como a palavra viva e eficaz, que nos experiência em cada momento, que nos experiência em cada manhã, que nos faz, meu Pai, reconhecer a cada tarde e que nos faz, quando nós vamos dormir, reconhecer que a tua mão nos guarda até quando a gente está dormindo, Senhor. Que nós, meu Pai, venhamos olhar para dentro de nós,
Quando estivermos à frente do espelho e vermos assim, quem sou eu? Reconhecer que parte da área que eu preciso de mudar, porque eu sei que o Senhor tem poder para mostrar. Então que a gente, meu Pai, venha ter esse reconhecimento que eu preciso, onde é que eu preciso mudar, para ter mais ousadia da Tua Palavra, para eu poder sentir mais a Tua presença, Senhor. O que é que está travando, Senhor, para poder liberar perdão? O que foi que me aconteceu no passado, meu Pai, de coisas que eu já esqueci, que muitas vezes, Senhor, eu quero dar um passo à frente e ainda não consigo dar esse passo à frente. Como existisse alguma coisa que me trava ainda. Me leva, meu Pai, a recordar o que está me travando, Senhor. Se é falta de liberar perdão a alguém, me ajuda, meu Pai, através da Tua Palavra, a liberar esse perdão. Porque Jesus também já me perdoou a mim, por uma vez por ter abandonado muitas e muitas vezes. Me ajuda a liberar perdão de muitas vezes alguém que eu magoei, Senhor, por palavras, por atitudes. Me perdoa, Senhor, e me ajuda, meu Pai, a ter uma vida consagrada a Ti, meu Pai, porque a Tua vida está próxima. E que a Tua Palavra, meu Pai, que é o nosso alimento constante, que é como dizem em Efésios, meu Pai, que sejamos revestidos de toda a armadura do Senhor, pela Tua Palavra, meu Pai. Que a gente venha conseguir, meu Pai, ultrapassar cada prova que nós temos apresentado diariamente. Por cada provocação do irmão, da irmã, do amigo, da família. Que a gente venha saber lidar através da Tua Palavra. Tem, Senhor, misericórdia da nossa vida, Senhor. E nos ajuda, Papai, a termos uma vida que Te agrade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Desde já agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus.